Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 75, continuando com o tema Experiência Humana e Providência na História da Redenção, compreendida como paradoxo e contradição, hoje parte 5. Esse é um podcast cristão que tem o objetivo de tratar de temas que são fundamentais para a vida cristã e a gente pretende fazer isso sem medo, sem simplificar as coisas e sem romantizar as coisas. Nosso objetivo não é doutrinário, a gente também não pretende filosofar sobre o tema. O que a gente pretende é acender uma luz que permita se enxergar com clareza o que a fé cristã tem a dizer para a gente poder viver como cristãos nesse mundo sem ignorar os temas que são complicados, mas são fundamentais. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e eu sou professor de Psicologia e Educação do IFG no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, é doutor em Psicologia pela UNB. Ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. Ele tem uma formação em Teoria Social. E o professor Cláudio, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. O professor Anderson tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, em Hermenêutica Bíblica pela Este de São Leopoldo. Cada um de nós aqui tem também um currículo, né, em termos de publicações de artigos e capítulos de livros, publicações de artigos em periódicos nacionais e internacionais, cada um na sua área de formação. O professor Anderson tem uma área de formação mais ampla, então ele publicou, tanto na sociologia como na teologia, ele publicou já bastante coisa. Se alguém tiver interesse, né, em conhecer, basta digitar, hoje é muito fácil encontrar as publicações, né? Além dos eventos acadêmicos que o professor Anderson conduziu ao longo dos últimos anos, já foram mais de 10, 12 eventos acadêmicos, seminários, né? É isso aí. Tem. Então vamos voltar ao tema, só lembrando rapidinho, eu acho que do último episódio, a gente pode destacar alguns conceitos, que é a providência pensada como ação diretiva de Deus, né? O professor Anderson disse que a providência ela é uma espécie de bisturi de Deus que opera de forma precisa na história, mas ela opera numa polaridade, tanto no sim como no não, tanto nas experiências positivas como negativas, não é? E que nesse processo nós não somos poupados do sofrimento, das perdas, da experiência negativa de forma geral. Nós não somos poupados, no entanto, nós não somos abandonados nesse processo. A confiança em Deus, a confiança nisso, é aquilo que a gente está querendo promover aqui. Ele disse desde o primeiro episódio dessa sequência que não é do nosso interesse chamar os ateus para um debate. A gente não acredita nisso, né? Que haja algum propósito positivo nisso. O que a gente quer fazer? A gente quer fortalecer a fé, a confiança em Deus. É isso que dá sentido para a gente enxergar as nossas experiências no positivo e no negativo na nossa história. A gente está falando de que a ação de Deus na história ela é a ação de um Deus competente para conduzir tanto a história no seu sentido mais amplo, como também a história no sentido específico, a história de cada um de nós. Tá? Então, acho que isso resume bem o que a gente percorreu até aqui. Simplifica um pouco, né? Porque foi muita coisa, só para a gente retomar o fio aí da nossa conversa. Podemos retomar? Professor Cláudio? Sim, no nosso podcast anterior, o professor Anderson estava falando sobre soberania e liberdade, não é? E ele fez uma crítica que eu quero retomar agora, uma crítica a uma obra do Francis Schaeffer chamada O Deus que Intervém, né? Ali naquela obra, o conceito intervém, como bem analisou o professor Anderson, sugere a ideia de interferência, de cessar um processo, de modificar movimentos na história, não é? Bem, no caso ali na obra do Schaeffer, ele entendia que ele estava combatendo o que ele chama de naturalismo,
no mundo moderno, com a emergência da ciência no mundo moderno, ciência moderna, né? Ciências naturais, ele estava falando nesse caso, emergiu também uma concepção de um universo fechado, um sistema fechado de causa e efeito. Essa era a linguagem do Schaeffer. Portanto, uma realidade que não poderia ser tocada por nada que transcende a esse sistema fechado de causa e efeito, não é? Então, o Schaeffer entendia que ele estava trazendo uma crença com essa afirmação, o Deus que intervém, ele estava trazendo uma crença, talvez, de valor terapêutico para o homem moderno, não é? A ideia de que ele não está sozinho, de que existe uma interferência. Muito bem. Mas a análise do professor Anderson, no nosso último encontro, mostrou que essa concepção, essa crença, não é? O Deus que intervém, como diz o professor Timóteo, anula a presença do sim e do não na história. Então, Deus só pode trabalhar com o sim. A nossa fé só permanece, entre aspas, saudável se o sim de Deus é apresentado para a gente na história. Por isso o professor Anderson usou o conceito de Deus sentimentalista, não é? Mas também o professor Anderson mostrou que esta crença no Deus do sim, no Deus sentimentalista, que num primeiro momento eu acho que as pessoas veem essa crença como uma crença, elas sentem essa crença. Vou pedir para o professor Anderson comentar, mas no primeiro momento eu acho que essa crença é sentida como uma crença alcalina no sistema de crença, não é? No entanto, ela é uma pseudopistia. Ela é uma crença falsa, não é? Apesar de, num primeiro momento, ela ser sentida como uma crença alcalina, quer dizer, ela rehorizontaliza o futuro na biografia de pessoas que tiveram traumas, não é? Aumentaram uma disposição fóbica em relação à vida. Então vem a afirmação: Deus vai tornar as coisas positivas, não é? Isso aparece ali no Deus que intervém, aparece na confissão positiva que a gente está vendo hoje no Brasil. Mas eu quero lembrar de uma fala do professor Anderson também para um evento recente na história brasileira, na história da Igreja Evangélica Brasileira, que eu acho que é muito pertinente para a nossa discussão aqui, e foi o momento da pandemia. No momento da pandemia, havia essa expectativa, ela apareceu na boca de pastores, de que dentro da igreja não seria como fora da igreja, seriam guardados ali. Me lembro da fala, inclusive foi televisada, se eu não me engano, né? De um pastor que disse isso. E, bem, a pandemia chegou e aconteceu um fenômeno negativamente surpreendente, considerando essa expectativa de que aqueles que estivessem dentro do espaço religioso, não é? Seriam protegidos, porque a morte passou tanto pelo espaço secular, a morte passou tanto pelo espaço secular quanto pelo espaço religioso. Conversando com alguns líderes religiosos evangélicos na época, eles reclamaram para mim que estavam sentindo um clima de revolta nas famílias que perderam os seus entes queridos, né? E, portanto, eu acho que esse episódio recente nos mostra que essa crença no Deus sentimentalista, no Deus do sim, no Deus que nos poupa sempre na história, não é? Ela é uma crença que pode ser o primeiro passo em direção à apostasia, professor Anderson.
Sim, porque ela introduz uma falsa crença de que o mundo pode se tornar uma espécie de lugar transformado, né? Eh, Qualitativamente, um lugar em que as pessoas são privadas da experiência com o sofrimento, né? Com patos. Sim, Eh, Só isso? isso é isso. Veja bem, o que o professor Cláudio nos trouxe, uma reflexão que ele agora fez, deve nos chamar a atenção a partir do próprio título desse apologeta. Eu não sei se eu chamo ele de apologeta ou de teólogo, não sei se ele produziu teologia, é difícil, mas vamos colocar ele como apologeta, né? O Schaeffer, ele talvez fazia algumas afirmações que ele mesmo não prestava atenção. Por exemplo, afirmar que Deus intervém na realidade significa que a realidade está sem um- uma direção. Uhum. De maneira que, por causa dessa ausência de uma racionalidade diretiva, de um logos ou de um telos interior, torna a presença do poder de Deus necessária para intervir em certos fatos. Fatos que pode abranger tanto a complexidade de macro-realidades quanto de micro-realidades. Deus tanto interfere na história política das nações, quanto interfere também na história pessoal do professor Timóteo Madalena. Então, ele está atento, a provisão está atenta a movimentos que ora atinge a dimensão da criação, a dimensão macro da criação e às vezes a dimensão micro da criação. É a importância que o Novo Testamento, através de Jesus Cristo, mostra que às vezes é o fio do cabelo, é uma coisa insignificante. Tem da parte de Deus uma atenção, a atenção de um pai que cuida, de um pai que provê meios de tornar a vida uma vida viável, viabilização da vida, no processo da própria história. Bem, então, essa afirmação que Deus intervém, ela é, num certo sentido, ela é contra a filosofia da história do Hegel, porque na história, na filosofia da história, o logos ele vai sendo construído à medida que o movimento dialético da história vai acontecendo. Então, não existe o logos. O logos trabalha e opera no interior de um processo que não anula nem a contradição e nem o paradoxo da história da redenção. A história universal é uma história da redenção. Por quê? Porque ela caminha para uma consumação final. Então, ela tem uma natureza escatológica. Agora, quando eu digo que Deus intervém, isso pode ganhar também, se revestir de um sentimento meio que. Pode se revestir de um conteúdo meio que sentimentalista, né? O sentido do Tire, quer dizer, quando eu passo a tratar a criação de uma forma meio que paternalista. Então, essa é uma afirmação que acaba trazendo à baila aquelas concepções de um Deus que cria e omite a criação. Cria, coloca ela num processo, coloca ela num caminho e depois deixa ela seguir a si mesma. Então, é meio que um Deus que se mantém distante da própria criação que ele realizou. Então, é uma versão deística, né? E, por incrível que pareça, essa versão deística estava presente, era uma espécie de versão com a qual o Schaeffer também dialogava.
Será que... Porque a dizer que Deus intervém significa contrapor a tese deística. É contrapor. Mas, ao mesmo tempo que se contrapõe a tese deística, se nega também, por consequência, o movimento que deve ser compreendido, o movimento da história, que deve ser compreendido como dialético. Porque a soberania de Deus, se é para ser assegurada pela anulação do mal, do não sofrimento, do negativo na Terra, então essa soberania é uma soberania questionável, né? É uma soberania questionável. E esse é um problema que, digo agora e reafirmo, o Schaeffer talvez tenha pensado muito pouco nisso. O que é um Deus soberano? É um Deus que precisa, então, intervir o tempo todo na realidade. Porque a realidade, ela está saindo do trilho o tempo todo. Ela, né, a expressão mundo em descontrole sugere isso. Um mundo Uhum. que perde a sua capacidade autodiretiva. Então, esse é o mundo que Deus opera. Mas se Deus precisa operar o tempo todo, então significa que a soberania dele está sendo questionada o tempo todo. Quando se diz que Deus é soberano, se está dizendo que Deus é Senhor do futuro. Como e por que Deus é Senhor do futuro? Porque porque ele opera nos processos e nos fatos da história e os torna positivo, quer dizer, elimina deles, retira deles a possibilidade de negar a soberania de Deus através da operação reinante da negatividade. Né? Então, é um problema sério que se pensou pouco. O fato é que todos nós aqui estamos vivendo e morando num mundo um mundo de sofrimento, um mundo marcado pela alienação, um mundo marcado pelo abandono, um mundo marcado pela experiência do desamparo, né? O desamparo é isso, é quando a queda transcendental ou quando a queda antropológica acontece, se instala no senso da humanidade aquele sentimento de desamparo. Só que não é bem um sentimento de desamparo psicológico, é um sentimento de desamparo no sentido mais ontológico, né? Portanto, essa readmissão, essa reaproximação, essa reconciliação que é prometida em Cristo Jesus, ela é de natureza ontológica, porque ela produz uma consciência. A consciência de que agora eu não posso viver, eu não posso me viver, respirar, me locomover sem ter Deus como base dessa motoricidade toda. Deus é o que produz o movimento, é o que produz a força motriz para os fatos começarem a ganhar gramática, ganhar inteligibilidade, ganharem logos, ganharem telos e ganharem sentido também escatológico. Então, isso significa que Deus não está lá em cima o tempo todo vendo a história humana e tentando apagar os fogos que estão acontecendo aqui na Terra. Seria bastante complicado pensar isso, né? De outra forma, também seria bastante complicado dizer que Deus é indiferente ao nosso sofrimento. Não, Deus não está preocupado com o que está com o sofrimento do Timóteo, da mãe do Timóteo, do irmão do Timóteo. Não, isso é um problema deles. Isso é um problema do Ramires. Isso é um problema da mãe do Ramires. Deus não vai perder sono para ficar pensando nos problemas do ser humano, da pessoa humana. Isso seria meio que tirar de Deus essa atribuição que o Novo Testamento, e especificamente o Novo Testamento, dá através da própria relação de Jesus com as pessoas. Mostrar um Deus que é Pai, um Deus que está envolvido com a vida, está envolvido diretamente. Quer dizer, aquela mulher que sangra, ela pula em Jesus
E ao pular em Jesus e ao tocar em Jesus, ela é atendida por Deus. Ela é atendida naquilo que ela mais necessita. Ela necessitava de uma cura e, portanto, ao tocar Jesus, da parte de Deus, ela obtém a cura para a sua doença. Então, isso é para mostrar que essa importância Deus tem, ele olha, ele percebe que o choro do oprimido, o choro do cansado, o choro do desamparado. Existe até um conceito, né? Um conceito que vem da psicologia, crença disfuncional de desamparo. Acho que quando uma pessoa vai ao médico e tem um diagnóstico complicado, que coloca a vida exatamente em pé de igualdade entre a possibilidade de viver e a possibilidade de morrer. Então, ela está, a partir do diagnóstico, ela está propensa 50% a morrer com essa doença, mas existe a propensão também dessa doença ser 50% curada. Então, isso causa um impacto violento. E a partir desse impacto, a pergunta nasce: por que Deus deixou isso acontecer? Então, a evidência é o patos. Essa é a evidência de que Deus não existe. É o critério. Então, a partir do patos, é isso que o ateísmo faz. O sofrimento existe, o negativo existe. Então, o fato da imposição de um mundo em que os fatos, eu diria, pato-determinantes ou pato-determinados, eles acontecem em maior frequência do que os não, torna a possibilidade de Deus não ser, de fato, não ter existência a ser afirmada. Porque se ele, de fato, cria o homem e cria o mundo, não é possível que ele criou o homem e o mundo para sofrer o tempo todo. Então, é a partir do sofrimento, dessa condição, desses itens leves, é que o salmista, em muitas das suas, eu diria, das suas poesias, escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me falta, nada me faltará. Ou seja, a confiança de que a admissibilidade do patos, ela é inquestionavelmente necessária. Nós não podemos negar o sofrimento, porque está aí. Não tem como fechar o olho. Por outro lado, como é que a gente afirma a existência de um Deus que cria o homem não para viver sob essa égide, esse domínio da experiência pato-normativa. Ele está condenado a viver doente, sofrendo o tempo todo. E não há como ele se livrar disso. Bem, se era assim, por que ele cria o homem e coloca no Éden? O Éden não era uma circunstância, um momento, um lugar de proteção contra isso? Isso é o ideal típico. O patos, aliás, o Éden, é o tipo de sociedade que protege o homem do sofrimento. É um tipo de mundo que protege o homem do sofrimento, a pessoa humana do sofrimento. E foi lá que Deus coloca o Adão e a Eva. Curiosamente é lá. Coloca eles lá porque eles sejam preservados da antivida, do processo de antivida, do sofrimento e etc. Alguém pode dizer: pois é, se o mundo todo fosse uma espécie de Éden, talvez a gente aceitaria com mais tranquilidade a possibilidade de Deus existir. O fato é que ele não pode ter admissibilidade nesse mundo porque contraria a bondade de Deus com o sofrimento. Então, tudo isso aí, eu estava vendo agora há pouco a música cantada por aquela moça, acho que ela é da Austrália, né? Aquela música ficou muito famosa. Ela teve problema de câncer, aquela menina? Teve, né? Ela rapou a cabeça, né, tal, etc.
Então, veja bem, para todo mundo que me escuta agora, que passa diversas formas de sofrimento, para quem está sofrendo por uma doença como câncer, para quem acaba de perder um ente querido, perdeu uma esposa, perdeu um marido, perdeu um filho, perdeu o vô, a avó que tanto gostava, e etc. O namorado, a namorada, a esposa, já falei, né? Tô repetindo, quer dizer, o marido, repetindo de novo, né? Quer dizer, tudo isso aí são questões que se colocam, né, do ponto de vista da metodologia do ateísmo, para se relativizar a afirmação de que Deus existe, de que Deus intervém. Deus intervém? Intervém. Mas por que ele não consegue tirar todo mundo, como tirou Lázaro, do túmulo? Por que não? Porque 1% sai do túmulo e 99% fica lá dentro. Por que sempre a minoria que é livrada e a maioria não tem essa mesma sorte? Então, veja bem que as situações são de natureza patonormativas. E delas aponta, então, uma acusação. E qual é a acusação? Deus não pode ser admitido nessa realidade. Essa realidade não comporta a existência de um Deus que se diz detentor de todo poder e detentor de toda bondade. Porque uma pessoa que é sumamente bom, usando a expressão do Agostinho aqui, ele não pode se tornar indiferente ao sofrimento do outro. O problema é que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente e está caminhando largos passos para a morte. E tenta produzir um senso de emergência em Jesus. Vai lá para a casa dele, porque senão esse cara vai morrer. E Jesus, não, vamos caminhar, nós temos lugares para conhecer, temos coisas para realizar. E todo mundo aflito. E, de repente, vem a notícia de que Lázaro morreu. Aí Jesus diz, não, ele está dormindo. E aí vem aquele diálogo, né? Não, o Lázaro está só dormindo. E alguns entendiam a morte como um ato de dormir, né? Tinha essa crença dentro do contexto de Deus. Não, na verdade, porque ele fala o Lázaro está dormindo, na verdade, Lázaro está morto. As irmãs já perderam. 4 dias depois, elas já perderam completamente a esperança. Não só a esperança de que Deus é um Deus da bondade, e aí, como é um Deus que se preocupa, que se torna sensível à necessidade humana. Bem, e essa foi uma discussão lá na época do Lutero, né? Havia muito medo, havia muito sofrimento, havia muita aflição. E na época o Lutero se sentiu ele se sentiu desafiado, né, a ter que oferecer uma resposta ao problema do sofrimento. Mas ele cria um dualismo complicado. Ele fala do Deus escondido e do Deus revelado. E aquela dualidade toda acaba produzindo também na realidade uma pergunta, né, em direção à realidade de mundo, a realidade da vida, que torna mais complicado a gente entender certas coisas, entender o conceito de soberania. Dizer que Deus é totalmente misterioso não resolve o problema de uma soberania que não consegue deter processos de morte que estão atingindo pessoas humanas a todo tempo. E estão condenando elas para um lugar que nenhuma delas querem ir, para o lugar da morte. Então, veja bem, quando diz não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente a morte se tornará um fenômeno que vai emplacar sofrimento no mundo todo. Talvez Adão não tinha a clareza em relação a esse tema, as implicações de uma transgressão. Mas o fato
é que depois da queda a gente perde o equilíbrio em tudo. A gente perde o equilíbrio com relação à nossa capacidade racional de fazer escolhas do ponto de vista da alimentação. Então a gente passa a comer coisas que não devemos, fazemos uso de alimentos que produzem mais morte do que vida no nosso corpo, e de forma descontrolada, desequilibrada. E aí, veja bem, o que está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas estão morrendo pela boca, por aquilo que elas comem. Então, elas inflamam o corpo, elas produzem depressão com certos alimentos. Ela produz depressão no corpo, depressão na própria alma, né? Vou usar o conceito religioso. Então, isso talvez não devesse ser dessa forma. Talvez alguém pudesse dizer, olha, por que a gente se tornou tão frágil assim, tão vulnerável assim? Então, o conceito de soberania está lá. E o de vulnerabilidade está aqui. Me parece que não há diálogo entre aquele Deus soberano e aquela pessoa que se vê numa situação de desamparo absoluto. Não porque é do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da sociabilidade, desamparo no sentido ontológico, psicológico ontológico, porque ele se acha, se compreende objeto de omissão da parte de Deus. Porque a gente sempre entende que uma pessoa que vive uma vida relativamente feliz no mundo é uma pessoa que teve graça da parte de Deus. É para essa direção que caminha a teologia, do calvinismo, né? A ética protestante. Quer dizer, as pessoas elas se alegram quando vê um processo de prospecção iluminando o seu presente, produzindo a crença de que está tudo certo, está tudo no seu lugar, a vida está boa. Então, a proposta de vida para o self-made man não é só de progredir na vida, mas de viver uma vida legal, uma vida boa. Sendo que o conceito de soberania, como foi pensado sobretudo por Paulo, né, é um conceito bastante complicado de se entender. Deus é soberano? É. Em que sentido a gente pode compreender essa soberania? Diante da afirmação Deus intervém, a intervenção de Deus nega a soberania de Deus. Isso é um problema. É porque não foi bem pensado. O Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso significa o contrário da afirmação que Deus intervém. Deus está reinando, está sentado, diz o Apocalipse. E ele reina lá no trono. Mas ele não está o tempo todo estressado, porque isso ali deu errado. Ah, porque a ponte ali explodiu no sul e vai invadir água e vai inundar todo o estado. O que eu vou fazer? Como é que eu boto minha mão para impedir isso? Simplesmente não põe a mão. Simplesmente as barragens se rompem, as cidades são inundadas, as pessoas morrem, os bichos morrem, o sofrimento se espalha. E as perguntas acerca de Deus crescem em um volume que torna a pergunta pela fé uma pergunta relativamente questionada ou questionável. Será que de fato vale a pena ter fé? Sobretudo um Deus que, quando a gente mais precisa, parece que ele cruza os braços para ficar vendo a tragédia e ir ganhando volume. O senhor está falando, não é retoricamente sobre essa pergunta. Estou entendendo que o senhor está dizendo que essa pergunta está no imaginário coletivo, está dentro da igreja, né? Indivíduos, coletividades. Estou fazendo exatamente essa pergunta, estão em crise. Exatamente. O que motivava o Jó a fazer sacrifício o tempo todo?
É o medo Uhum. de ser tangenciado negativamente pelo golpe da providência. Preventivamente, ele cria um recurso, que é um recurso de autoproteção, para ele e de proteção para os filhos, para a família. Então, a gente precisa proteger. Proteger de quem? Proteger de Deus. Porque quando Deus proteger de Deus, como assim? Houve essa afirmação. Houve quem acreditasse de fato que Deus que foi o responsável pela morte do Cristo. Quando Jesus diz, olha, não passe de mim esse cálice, contudo não seja, ali existe o conflito de perspectivas, né? Existe a perspectiva do olhar do Cristo, que está diretamente envolvido na situação de sofrimento. Esse conceito de situação é um conceito que foi bem trabalhado pela teoria do Habermas. Situação são os elementos que se conectam, dando sentido e significado a cada movimento que se faz. Então, a situação naquele momento é uma situação de desespero para muitos. Por quê? Porque a inevitabilidade se tornou praticamente consensual naquele momento entre Jesus e os seus discípulos. Não havia forma de interromper um processo. E nem, olha bem, se puder, passa. Essa expressão, se puder, passa de mim esse cálice, questiona essa afirmação do Schaeffer. O Deus que intervém. Quando? E como ele intervém? Então, é uma afirmação vaga. É uma afirmação que está tentando dar uma resposta vaga a um sistema filosófico, que é o deísmo. Que Deus não pode interferir absolutamente nada. Mas o Schaeffer também, ele, além de dialogar com sistemas filosóficos como o deísmo, ele também tinha outros sistemas, né? Você conhece outros sistemas? Bom, eu citei aqui, ele chama de uma filosofia naturalista do homem moderno, essa de que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, né? O sistema fechado, portanto, não há intromissão. Isso. Isso é o deísmo. Uhum. E existe aquele da... Não posso falar o nome dessa pessoa aqui no podcast, né? Mas tem uma professora aí de uma certa universidade que assumiu, mesmo sendo religiosa, de uma igreja importante no Brasil, uma igreja de confissão importante da Reforma Protestante, né? Eu não posso falar muito mais do que isso, senão daqui a pouco eles podem cancelar o nosso podcast, né? Mas ela disse, olha, eu dou aula, falo sobre Deus, falo sobre religião, falo sobre fé, mas eu não acredito em nada disso. Agora veja bem, ela passou por experiências complicadas, ela chegou a ser quase que pré-diagnosticada com câncer nos seios. E isso levou ela a fazer perguntas sobre o sentido da fé. Eu lembro quando eu estava no Sul, tinha uma professora, ela é feminista, e ela não está mais no Brasil. Hoje ela mora nos Estados Unidos, é professora na Universidade dos Estados Unidos. E ela lançou muitas dúvidas sobre o olhar da fé em relação à criação. Qual é o sentido da fé na vida, na história, na experiência humana? E ela começou a lançar dúvidas, quebrar certezas. Aí teve um momento que eu interrompi e eu falei assim, olha, eu não posso falar o nome dela. Olha, professora, eu discordo.
dessa apresentação, eu diria, deística da fé cristã aqui, pela senhora. Porque, para quem passou por uma experiência como a minha, uma experiência de perda como a minha, quer tocar uma parte dura do rio. Sabe aquele rio que você vai afundando a vara e você não consegue chegar nele? E vem aquela dúvida: será que tem esse rio é mais fundo do que a gente imagina? Ou seja, um rio que está para além da nossa capacidade de chegar até ele, tangenciá-lo. Se tem algum momento, quando a gente coloca essa vara no fundo, a gente tem que tocar em alguma coisa lá no fundo. A gente tem que ter uma resposta concreta para um problema complicado. Professor Cláudio, eu, professor Timóteo, Ramires, todos nós fazemos parte de uma esfera de relação com o sagrado, com Deus, em que muitas vezes a fé se torna irresponsiva. Irresponsiva, não é irresponsável. Irresponsiva, ela não consegue responder. Então, a situação, ela produz um silêncio. Ela produz um silêncio meio que imposto, porque falta um bom argumento para desparadoxalizar o momento e a circunstância e a situação. E por falta de um bom argumento, a gente se sente desamparado. Pela fé, desamparado pela esperança e desamparado por Deus, que é objeto tanto da fé quanto da esperança. Então, é nesse horizonte que, ora, parece estar sendo agraciado pelo sol, é também o mesmo que, às vezes, ou muitas vezes, é atormentado por uma tempestade. Aí a gente lembra da situação dos discípulos com Jesus no barco e como eles se sentiram frágeis, vulneráveis diante de um fenômeno daquele. E o que eles queriam era uma intervenção. Era uma intervenção do mestre. E aí eles dizem: olha, nós estamos aqui morrendo, estamos aqui naufragando, e o senhor está aí cochilando, dormindo. A gente quer que o senhor intervenha. Aí Jesus diz: olha, vocês estão com medo porque lhes faltam fé. Porque a presença de Jesus ali já era uma condição sine qua non para que aquela tempestade não levasse a cabo a morte, a vida de todos os que estavam dentro do barco. Simplesmente a presença silenciosa de Jesus. Porque, veja bem, o movimento está acontecendo. Quando a gente fala de a história compreendida dialeticamente, significa que o movimento está, ele não para depois começar. Ele não para num fato para depois recomeçar. O movimento está o tempo todo acontecendo. O processo da redenção já foi dado. O início, o begin, já foi dado esse momento. E agora é esperar ele chegar ao escatom. Mas ele já foi dado na história familiar do Timóteo. Já foi dado na história familiar do professor Cláudio. Já foi dado na história familiar minha, do Amires. O sentido da fé é preservar Deus como soberano silencioso. Estou pensando enquanto o senhor fala, uma música que é bastante cantada nas igrejas hoje, que eu não sei se a gente olhasse para ela nessa perspectiva aí, talvez ela se tornasse mais correta. Mas eu estou pensando que quem está cantando e ouvindo
Eu não sei se normalmente está pensando a bondade de Deus nessa perspectiva, né? Porque a música diz, olha, és fiel o tempo todo, em todo o tempo tu és tão bom, né? Eu não sei se quem está cantando está compreendendo essa bondade como alguém que tem a competência para fazer esse movimento dialético, ou se não está sendo alimentada ali uma expectativa de que esse bom significa ele vai me poupar o tempo todo, né? E se for na perspectiva de que ele vai me poupar o tempo todo, isso pode virar uma bactéria para matar a fé ali na frente. Se for pensado na perspectiva de que se ele é bom, o que está acontecendo de desagradável agora vai culminar, né, vai cooperar, como diz o Paulo, para o bem, para a maturidade, bem, aí não. Quando não são feitas reflexões como essa que o senhor está fazendo, eu acho que as pessoas ficam sem elementos para compreender o que elas estão dizendo, cantando, ouvindo e pensando da forma correta. Então é isso. O que significa fé? É o meio pelo qual se tem possibilidade de afirmar que Deus continua sendo soberano, mesmo no momento em que eu estou impotente, tentando modificar uma situação que não pode ser modificada. Então, vou tentar tornar isso mais compreensível. A música é uma música dúbia, o sentido bondade é um sentido que não foi esclarecido, mas certamente existe o componente sentimentalista. Esse componente sentimentalista está presente na letra, na composição de quem fez e na forma e no espírito como é acolhido e cantado. É isso tão bom, todo o tempo. Lembro do livro de Eli, né? O Eli falou assim, Deus é bom todo o tempo, Deus é bom. Aí o cara lá discorda dele, falou assim, não, Deus não é bom todo o tempo. Ah, não? Então toma, pum. Mete um tiro na perna dele. E foi por causa daquele tiro, que posteriormente ele morre. Deu uma infecção na perna posterior, alguma coisa lá, o cara morreu. Não sei onde é que foi. Se foi na perna mesmo ou se foi numa região mais. Foi no abdômen. No abdômen. Então, ele estava com os dias contados. Agora, veja bem, a situação torna, desautoriza, a situação desautoriza qualquer tipo de afirmação que seja favorável à existência de um Deus bom. O problema é que o conceito de bom, na nossa cultura ocidental, foi sentimentalizado pelo romantismo. E aí nós temos um problema, porque o romantismo não é um movimento cultural na época do Novo Testamento. Portanto, quando se fala de bom, e também na época dos salmistas, esse é um outro problema, porque às vezes que o conceito de Deus é bom aparece no Novo Testamento, Jesus diz assim, olha, vocês estão querendo me bajular, porque só um é bom, só Deus é bom, só o Pai é bom. Porque ele não só está trabalhando, como ele está operando, não sabemos exatamente como isso acontece, por isso que o apóstolo Paulo diz, quão insondáveis são os seus juízos. Sondáveis são a história, a experiência está ocorrendo. E o que a gente depreende? Qual é o significado disso? Nós não temos significado. Nós não sabemos exatamente por que temos que esperar 4 dias para ir lá tirar o Lázaro para a vida novamente. Por que não pode ser feito isso
no dia seguinte, no dia antes? Por que a gente não evitou aquele? Então, são certas situações que colocam a gente no silêncio. Por que que a gente ora e Deus atende, cura um e deixa o outro morrer? A experiência de muita gente. Tem muita gente que está ouvindo a gente, sabe que isso. Aí sim nós temos uma situação bastante favorável a se compor de uma teoria ou de um sistema de crença em que Deus não é comportado, não é admitido, porque nós não nós não desenvolvemos um método em relação ao processo da vida para captar fatos e situações a partir dos quais a gente vai colocar para negar a existência de Deus, a realidade de Deus. Nós não fizemos isso. O ateísmo não fez isso. O ateísmo pega teses das ciências naturais, da física, da biologia e etc. Não parei, biologia e ateísmo é uma coisa. O ateísmo, para ser acreditado, ele tem que desenvolver uma epistemologia própria. Para ele ser acreditado como tal, como sistema filosófico de pensamento, ele tem que desenvolver uma metodologia própria. Ele não pode ficar amparado por, eu diria, afirmações da ciência natural, das ciências naturais, a partir das quais ele se serve deles para dizer, olha aí, tá vendo? Deus não cabe aqui. Bem, mas Deus não disse que tem que caber aqui ou ali. Isso nunca foi apresentado pela fé cristã e nem isso não aparece na Bíblia. Deus, ele não atua diretamente em termos quantitativos na realidade humana, porque ele não caberia aqui. Certamente ele não caberia. Ou então nós teremos problema com o conceito de infinitude ou infinidade de Deus. O fato é que Deus não é do tamanho do ser humano. Como é que ele ia criar tantos sistemas solares? Como é que ele ia criar um universo tão complexo? Então, a gente não sabe exatamente a extensão de Deus. E nunca, absolutamente, nunca ninguém tentou fazer essa medição. Mesmo porque não há como ser feito. Mesmo porque Deus não aparece para que alguém faça. Esse é o sentido do Deus que se esconde do Lutero. Ele esconde. E Jesus diz que o Deus que te vê escondido, ele te recompensará. Expressão Krypton. O Clark Kent vem do país, do planeta kryptoniano, né? E a expressão grega lá é exatamente essa, o Deus que te vê. O Deus kryptoniano que te vê, ele te recompensará. Mais ou menos, o sentido seria esse no grego, né? Porque o secreto ali significa aquele que silencia diante do imponderável. Mas ele não tem a necessidade de explicar por que ele não fez, por que ele não teve interesse de intervir. E como é que a gente sabe quando há uma intervenção de Deus? É quando a pessoa é livrada da morte? Não dá para falar que é. Ou assim, não, mas ele foi livrado para Deus. Deus interviu. Então tem muitas coisas complicadas dentro das teorias que foram ao longo da história desenvolvidas para tentar explicar a relação, uma relação complicada, uma relação dilemática entre a fé e o fato, que contraria a natureza, eu diria, positivista ou positivadora da própria fé. A gente pensa que a fé tem que mudar necessariamente o sentido prático das circunstâncias.
Então, a fé chega para romper com o sofrimento. Então, quando Jesus silencia a tempestade, então a fé entrou em cena e ela mostrou sua natureza redentora ali. Do contrário, ela não seria fé. Então, sempre quando a gente fala de fé, a gente pensa a fé como um instrumento para mudança qualitativa, do ruim para o bom. Portanto, os conceitos são associados. Deus é bom. Por quê? Porque ele opera sempre cura. Ele protege de forma sentimentalista todos aqueles que caminham com ele. Isso não é isso aí. Quem entendeu isso aí até hoje entendeu errado. Seja de qual segmento você participa dentro do mundo religioso, dentro do mundo evangélico, está errado, essa compreensão ela é equivocada. E se a gente depender dessa, nós vamos ter dificuldades. Por exemplo, o professor Cláudio mencionou aqui um artigozinho que foi feito para um jornal, Gazeta do Povo, na época do Covid. A teologia de confissão positiva, ela criou uma falsa crença de que todo crente é poupado. Todo crente é poupado de determinados eventos, acontecimentos históricos que vem carregado de pato-normatividade. E quando não é poupado é porque não tem fé suficiente. Exatamente. Então, veja bem, eu lembro que um pastor foi na casa do Bolsonaro fazer uma oração. E ali eu comecei a achar uma coisa muito complicada, uma coisa bem complicada. Porque o Bolsonaro, não sei se ele estava consciente, provavelmente não, de que aquilo traria problema. Veja bem, o pastor, ele ora, ele expulsa essa doença do Brasil, fala, ela não prosperará aqui, no nosso país, e ordena, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. No dia seguinte, as mortes continuaram acontecendo. E o outro dia também, e o outro, seguiram-se semanas, meses, 2 anos e meio, 3, 4 anos, não sei. Chamar o pastor, e aí, pastor? Me explica aí. Ou é a fé que falhou, ou é esse Deus que está dormindo, não quer acordar? Explica pra gente. Então, nós criamos, confeccionamos a imagem de um Deus muito sentimentalista e incorporamos ele dentro da nossa teologia cristã, historicamente construída. E ela foi ali, sendo objeto de amortização dos processos de morte, de sofrimento que aconteciam na esfera da vida humana. Bem, eu estou falando bastante aqui, eu queria que vocês me intervissem ou me perguntassem alguma coisa. Eu acho que o tema aqui é um tema que vai ser bastante interessante para todos, né, que estão nos ouvindo, mas eu estou imaginando também que pode ter pessoas aí que ou que não estão compreendendo ou que estão com dúvidas se estão compreendendo ou não, porque preferem se esconder por trás daquela crença de que Deus é um pai paternalista, é um pai sentimentalista, de que vai preservar a sua história pessoal individual e toda situação que tente lançar dúvidas sobre a bondade de Deus, né? Deus é bom quando tudo vai bem. Não. Eu não sei dizer
quando tudo vai bem. Hoje, eu estava vendo um episódio, eu sempre gosto de ver aquela novela, Os 10 Mandamentos, um episódio em que o Moisés, conversando com a esposa, ele diz assim, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu aprendi tudo, mas isso são coisas difíceis, para a época era coisa muito complicada, né? Então, para depois sair de lá, ser expulso do Egito e vir aqui para me tornar um pastor de ovelhas. Simples. Aí ela vai, abraça ela e fala assim, não, você não é um simples pastor de ovelha. Você veio para cá para aprender a ser pastor, para se tornar pastor de um povo, para pastorear um povo, mais do que uma ovelhinha, um bichinho ali. Então, a história vai te preparando, mas nesse processo de aprendizado, a providência, ela mostra que o processo ele é um processo que produz muitas dúvidas da fé em relação ao conceito de soberania. A gente não consegue, mesmo com a fé, a gente nem sempre consegue entender o conceito do agir soberano de Deus. O que significa afirmar que Deus é soberano, apesar de. O que significa admitir que Deus é soberano? Professor, o senhor conversou comigo antes de trazer esse tema para o podcast, né? E o senhor falou que iria trazê-lo por uma questão de absoluta necessidade. Não se trata de um exercício de uma linguagem que talvez impressione. De absoluta necessidade o tema. E sim, um tema de absoluta necessidade. Eu acho que isso está ficando claro, o senhor falou disso, não é? Mas pode ter sempre alguém que vai dizer assim, não precisa disso, não é? A fé é uma coisa simples. Mas eu acho que o senhor está dizendo o seguinte, como é que a fé pode ficar de pé na história? É isso que o senhor está dizendo. E para a fé ficar de pé na história, a gente precisa entender essa dialética do positivo e do negativo na providência divina, não é? Esse é o intercâmbio, né? Uhum. Intercâmbio pedagógico, porque ele vai acumulando através de fatos que são paradoxais ou de fatos que são contraditórios. Sim. Então vai acumulando através dos fatos paradoxais ou contraditórios, vai acumulando benefícios que nem sempre são compreendidos como benefícios. A própria fé. Então, a gente pergunta, quando a gente não entende, a gente pergunta por quê? Por exemplo, a mãe do Moisés. Eu já falei isso, vou repetir. Quando recebe o Moisés, quando nasce, e descobre que ele veio macho, ela chora. Um choro de desespero e pergunta, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Ora, se não fosse macho, não ia ser o libertador. Tinha que ser o macho. Naquele momento, naquela época, uma mulher não daria conta de fazer o que um macho faria. A questão do vigor, da força, do respeito, da autoridade, que estava, via de regra, associado à figura do macho. E aí? Tinha que ser o Moisés, tinha que nascer, mesmo correndo o risco de ser morto. Ele tinha que nascer. E nasceu. Para provar que a providência ela é capacidade diretiva, né? Ela é capacidade diretiva e criatividade
criatividade diretiva de Deus, né? Diretiva, ou seja, ela cria um movimento construtivo a partir de um fato negativo. Ela cria uma compreensão, ela fortalece uma compreensão acerca de Deus, fortalece a fé. Imagina Jesus naquela situação da crucificação. O desespero seria. Aliás, a expressão é bastante sugestiva, né? Deus meu, por que me desamparaste? Bem sugestivo. Ali é a negação da fé? Qual é o nosso limite de tempo aí? 10 a 15 minutos. Então vamos parar por aqui com essa pergunta. Só mais uma consideração. É preciso deixar de ser menino e se tornar adulto, não é? Acho que o senhor está dizendo isso. Em termos de vida na fé, preciso deixar de ser menino e se tornar adulto. Eu lembro da minha tia quando... Estou falando pela segunda vez. Quando ela perdeu um filho aos 18 anos de idade. Filho, tinha 18 anos de idade. Ela do quarto reclamava, Deus não existe. E chorava e gritava. O silêncio é a negação disso. Quando a pessoa está em silêncio, não significa que ela está privada, naquele momento, do sofrimento. Ela está sofrendo. Mas ela entende que, naquele momento, a soberania se apresenta como uma situação sem resposta. Ou uma resposta que não pode satisfazer o sofrimento ligado à situação vivida. Então o silêncio se torna necessário. Quando você não compreende a profundidade da riqueza, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, existem limites para a fé. Então, nós precisamos compreender, eu acho que esse conceito é um conceito que eu trouxe hoje para a gente dialogar, virão outros. Nós vamos tentar pensar, à luz do conceito de soberania, nós vamos tentar pensar e compreender o conceito de competência da providência. Não é? Porque a experiência da psicologia humana na esfera da vida histórica, né, a vida humana histórica, é sempre marcada pela desconfiança, né? O que é a desconfiança? Quando você tira essa atribuição, a competência, seja de quem se projetava uma capacidade de administrar aquela situação vivida, ou a própria dinâmica da fé que acaba empreendendo no imaginário a crença de que em algum momento Deus vai, como diz o Jó, ele vai sair de onde eles estão, do anonimato, e ele vai sair do anonimato para salvar, para ser o redentor, para trazer uma cura para uma situação que se tornou enferma. Então, eu acho que basicamente a nossa fé é uma fé que precisa se tornar fé na perspectiva da fé cristã. Hoje ainda nós temos uma fé que é muito mais judaica do que cristã. É uma fé que não conta uma fé que não admite o sofrimento, é uma fé que não admite a perda, é uma fé que não admite a negatividade. Então, o judeu ele tem uma compreensão, eu diria, unilateral
de uma realidade que é uma realidade guardada, governada pela providência divina. Então, se entende muito dentro do Antigo Testamento a associação de que quando Deus opera, a sociedade prospera, a economia da sociedade prospera, a vida política prospera, e etc. Tudo prospera. Então, sempre quando a sociedade, a cidade, a sociedade está passando por momentos complicados, é porque se entende que ela está em pecado. Essa associação, o pecado é a incompetência de um povo que não conseguiu guardar a lei como convém. Então vem a punição. Qual é a punição? Deixa o sofrimento lascar todo mundo. Deixa o processo de sofrimento lascar todo mundo. Então o judeu não admitia isso. E olha bem que aí nós temos que ter uma noção, porque aí se separa a teologia do judaísmo da teologia da fé cristã. Não sendo uma separação. O judeu não espera um Messias ser levado para a crucificação. Não se admite. Não se pode. Escândalo. Isso é escândalo. Diz o Paulo. Então, mas o cristão entende que ali o poder e a glória de Deus se manifestam. Chega Jesus junto a um homem paraplégico com os discípulos, e os discípulos perguntam: vem cá, me explica isso aí. Quem é que causou esse prejuízo para esse cidadão? Foi o pai? Foi. O que foi? Quem pecou, né? Foi ele ou foi os pais, né? Aí Jesus diz: nem esse, nem aquilo. Mas isso tudo aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Se ele tivesse nascido perfeito naquele momento, provavelmente ele nunca ia ter fé. Mas é uma construção. E é um movimento do si para converter o não em si que não. É mais ou menos isso aí. Vamos parar por aqui. Aí a gente tira um intervalozinho. E aí a gente se prepara para o próximo podcast da próxima semana. Então, muito obrigado aos que ficaram com a gente até aqui. O que a gente espera é que essas reflexões elas tenham um poder de fortalecer sua fé, a partir de uma compreensão, de uma clareza da fé, que te permita enxergar sua dinâmica do cotidiano, os acontecimentos e a sua história de uma outra maneira, né? Com uma fé fortalecida. Certo? A gente também espera que você, se você entende que isso aqui é uma contribuição para a fé e, portanto, para a vida, a gente está entendendo que a fé está na base da vida, por isso que é crer para viver, não é? Então ajude a gente a fazer isso aqui chegar em mais pessoas, curtindo, compartilhando, recomendando esse conteúdo para outras pessoas, ok? A gente conta com isso e a gente espera vocês no próximo episódio.